Convido a igreja para lermos a palavra do Senhor. Que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 1. Primeira Reis, no capítulo 1, nós vamos meditar aqui. No rei Davi. E o livro, ele vai mostrar as consequências do pecado de Davi, do rei Davi, do seu adultério, do seu assassinato, mas que Deus conservou a sua promessa na vida do rei Davi. E nós podemos observar, nós vamos falar, e esse primeiro capítulo, ele vai falar da astúcia de um dos filhos do rei Davi, Adonias, que é o quarto filho. Nós vamos, nossa meditação nesta noite vai estar aqui embasado nessa atitude desse moço, que nessa época aqui, mais ou menos ele estava aqui com seus 35 anos. O rei Davi, ele teve ali em Hebrom 6 filhos, né? Aminon, Quialeabe, ou Daniel, Abisalão, que é muito conhecido, né? Adonias, esse que nós vamos falar, Cefatias e Treão. São esses nomes que nasceram em Hebrom, ali com Davi. E o rei Davi, ele permaneceu ali em Hebrom por aproximadamente 7 anos e meio. Aí depois ele foi para Jerusalém, onde ele ficou ali 32 anos e meio, completando, fechando aí os 40 anos do reinado do rei Davi. E ali em Jerusalém que nasceram os demais filhos, né, de Davi. Nós podemos mencionar aí Tamar, que foi violentada por Aminon. Nós podemos, além deste relacionamento que o rei Davi teve com Betseba, do pecado que ele cometeu, essa criança veio a falecer, mas Davi, após tudo isso ter acontecido, Urias, né, ele fez de tudo para que Urias morresse, fosse morto lá na guerra. Mas, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. O rei Davi, enquanto que o exército estava guerreando em guerra, ele estava no palácio. Numa bela tarde, ele levantou, saiu na sacada e viu Betseba se lavando. E aí ele começou a descer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ele viu aquela mulher, chamou aquela mulher para o palácio, e aí ocorreu tudo aquilo que desagradou a vontade de Deus para com a vida deste servo de Deus, que se arrependeu, mas pagou um preço muito alto. E aí nós podemos observar, veja bem a sequência, as sequelas que esse pecado trouxe na vida do rei Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 12, nós vamos observar
Eu aqui passei aqui muito rápido, falando aqui sobre o pecado do rei Davi, mas para que possamos ganhar tempo, as consequências que veio na vida de Davi, a repreensão do profeta Natã, Deus usando o profeta Natã para falar com o rei Davi. E observe aqui o que Deus falou com o rei Davi. 2 Samuel, no capítulo 12, observe comigo. Eu estou aqui fazendo a leitura na tradução ANVI. Por isso, olha só, no versículo 10. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Nós podemos observar que Aminon, nós podemos observar também Adonias, foram mortos por espada. Na sequência do versículo, assim diz o Senhor, de sua própria família, trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Isso aconteceu com Absalão. Quando ele tomou Jerusalém, Davi fugiu e ele deixou as concubinas para cuidar ali do palácio. Aí teve, acho que foi Aitofel, se não me engano o nome, que ele aconselhou o rei Absalão a possuir as concubinas do seu pai. Então nós estamos aqui refletindo nas consequências que o pecado de Davi na sua vida. E na sequência do versículo, no versículo 12, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Absalão, ele armou a tenda na área do palácio, e ali ele fez esse ato, possuindo as concubinas do rei. Na sequência, no versículo 13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E essa criança, ele fez de tudo. O rei Davi, ele jejuou, ele fez de tudo para que essa criança vivesse. Mas não era o plano de Deus. E aí ele convidou Betseba para que fosse também fazer parte de uma de suas concubinas. Ela teve mais filhos, além de Salomão. Então a nossa história, e nós podemos observar, mais uma vez, as consequências do pecado. Absalão matou Aminon, porque Aminon violentou Tamar. Veja bem as consequências na vida, e observe, Absalão também, ele quis usurpar o trono do pai, também, como fez Adonias nesse livro, nesse capítulo que nós vamos estudar. As consequências do pecado na vida do homem, na vida do rei Davi. A morte de Aminon, a morte de Absalão. E Absalão, ele, por ter tomado conta ali de Israel, usurpando ali o trono
ele armou de tudo, fez de tudo para seguir nesse seu objetivo. Mas Deus era com Davi, e Deus deu graça a Davi. Davi fugiu, ele levou consigo, ele tinha uma parcela do exército, estava com ele, e com essa parcela do exército, Deus deu vitória a Davi. E que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos dando da sua graça. E preste atenção, você vai observar que em 2 Samuel, no capítulo 13, falando ali, voltando ali para falar de Aminon, a estratégia de Aminon. Ele estava triste. Aí ele tinha um amigo muito chegado, Jonadab, que a igreja, eu paro aqui para refletir com a igreja. Cuidado, nós temos que tomar cuidado com quem nós temos ao nosso lado, que se diz nosso amigo. E o conselho desse homem, ele armou um meio, fez, Aminon, faz aí que você está doente, aí você pede para o rei que a sua irmã, que a sua meia-irmã, venha, porque Tamar era irmã de Absalão. Muito bem. Lá em Hebrom, esses 6 filhos que nasceram, não nasceram de uma só mulher. Eram as concubinas do rei. Mas, este homem, ele armou. Ele foi até o rei, o Aminon. O rei consentiu que a sua filha fosse até lá fazer um prato, uma comida para Aminon, que ele se fazendo que estava doente. Foi aí que ele armou tudo. Foi aí que ele preparou tudo. Num certo momento ele pediu para que os seus conselheiros saíssem dali do ambiente, e ele aproveitou disso para violentar a sua irmã. Mas que a igreja nesta noite possa pedir graça e discernimento para que Deus lhe dê um bom companheiro. Glória a Deus. Mas aqui, a morte de Absalão. Deus deu graça para Davi, com aquela equipe que com ele fugiu de Israel, temendo que Abinadab matasse todo mundo. Eles fugiram. Davi fugiu. Mas aí Deus deu vitória para Davi. E ele venceu. Ele matou ali aquele exército de Absalão. E nós podemos observar que Absalão ele era muito bonito. Não tem nada a ver com o irmão Daniel. Tinha cabelos longos, né? Nós podemos observar que ele morreu, né, pela sua vaidade. Ele fugindo do exército de Davi, ele com a sua cabeleira em cima da sua mula, né, ele fugindo, ele passou por debaixo de uma árvore, e ele ficou preso pelos seus cabelos, porque os seus cabelos esvoaçante, que não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho cabelo, mas eu não vou morrer pelo cabelo. Que Deus tenha misericórdia de mim, que me guarde, que eu não morra pelo pecado, mas que Deus me dê graça que eu consiga vencer. Mas, e aí, um moço do exército de Israel, de Davi, porque Davi tinha falado, olha, vocês vão para a guerra, mas toma cuidado com o meu filho. Trate o meu filho, mesmo o filho tirando o trono do rei, o rei falou, olha, vão, mas tome cuidado com o meu filho, trate meu filho, assim dizendo, com carinho, com amor. Mas aí, eu fugi o nome do chefe do exército de Davi, Joabe. Aí foi Joabe que um dos homens do exército viu Absalão pendurado ali pelo cabelo, ainda vivo. Ele voltou lá e falou para o chefe do exército, para Joabe, ele está lá, o Absalão. Aí teve aquela conversa, mas por que você não matou? Eu tinha te dado ali uma prata e tal. Ele falou, mas o rei Davi, quando nós saímos, ele falou para não fazer, para tomar cuidado.
Ele falou para todo o exército ouviu. E aí Joabe pegou os seus dados, foi lá e matou a Abisalão. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua amada igreja. E aí nós vamos chegando aqui, nessa passagem que nos chamou a atenção, que nós vamos dividir com a igreja, aqui em 1 Reis, no capítulo 1. Mais uma vez, aqui já Davi, já com a sua idade avançada, em torno aqui dos seus 70 anos, o seu corpo já não se aquecia, precisou que chamasse uma serva para aquecer ao rei, e ele não teve relação com essa moça só estava ali para servi-lo, para aquecê-lo. Também isso tudo consequência, porque ele estava aqui já com 70 anos, e 70 anos hoje para nós aqui, é uma pessoa ainda em atividade, uma pessoa que tem muita saúde. Mas o rei Davi, aqui, já com o seu quadro de saúde já bem ruim, bem crítica. Aí Adonias achou por bem de mais uma vez tomar o lugar do rei. O nome dessa moça de Sunem, que é Abisaque. E nós podemos observar lá na frente que também Adonias pediu para Salomão Abisaque. Mais uma vez, aquilo que Deus, falando lá, através de Natã, para Davi, aqui mais uma vez, Adonias também pediu a concubina do seu pai como esposa. Mas aí Salomão não deu. Aí Salomão mandou que o chefe do exército o matasse. E ele também morreu. Mas aqui, meus irmãos, a igreja já observa comigo que Adonias aproveitou esta oportunidade. Adonias, ele, pela lei da primogenitura, ele tinha direito do trono, mas não era a vontade de Deus. Que a igreja, que eu e a amada igreja possamos prestar atenção nisto. Não era da vontade de Deus, mas ele era praticamente o filho mais velho vivo, né? Mais velho vivo. Mas ele tinha direito, mas não era da vontade de Deus. Não era a promessa de Deus que ele assumisse o trono. Mas aí, Adonias, ele preparou tudo. Ele chamou ali, ele providenciou carruagem, ele providenciou cavalos, ele providenciou ali 50 homens que fossem à sua frente. Ele providenciou ali, ele chamou ali também Joabe, o chefe do exército. Ele chamou também Abiatar. Ele chamou ali alguns homens para compor o seu complô contra o pai. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Adonias, ele significa, ele simboliza o mundo. E aí ele colocou essas pessoas para irem gritando, dizendo: viva o rei Adonias. Que é mentira. Era uma grande mentira. O reino não era dele. Ele estava usurpando, aproveitando da fraqueza, da saúde do pai para tomar conta do trono. É isto que, nos últimos dias, o inimigo, Satanás, o mundo, está dizendo. O marqueteiro, o diabo, ele está falando que ele é rei. Ele está pregando mentira, ele está pregando desgraça. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Ele é mentiroso. O diabo, ele é pai da mentira. Ele está falando mentira, não é verdade. Glória a Deus. Aleluia. Davi, ele estava velho. Ele estava sem saúde.
mas ele ainda estava vivo. Glória a Deus. Mas aí, ele preparou tudo, ele armou tudo, mas não era de Deus isto. Ele pregava: eu serei rei. É isto. Nesses últimos dias, nós estamos ouvindo só desgraça, só miséria. É o que o inimigo, é que o mundo, é o que o diabo está pregando. E ele preparou, ele armou, ele é o maior marqueteiro para enganar, é ele. E ele engana, porque Adonias, ele teve 50 homens ali com ele. Joabe, também eu creio que aqui Joabe ele estava pretendendo uma boquinha no trono. O sacerdote Abiatar, porque eram homens de confiança do rei Davi, mas caiu na lábia, ou se entregou mesmo. Tinha propósito naquilo que ele estava pensando, né? Mas caiu por terra. Porque, olha, nós podemos observar no versículo 9, que eles estavam já reunidos. Presta atenção que ele levou bois para sacrificar. Tudo conforme o padrão. Tudo conforme o padrão. Ele convidou, até da casa do rei ele convidou. Tinha convidado os seus irmãos, mas aí ele não convidou Salomão. Ele não convidou Natã, o profeta Natã, não foram convidados. Porque Natã não participou deste complô. Natã não aceitou este complô. Glória a Deus. Aleluia, mas estava tudo preparado. Foram até em Rogel, é uma fonte de água. Tudo para parecer que era verdadeiro, que era verídico aquilo que eles estavam armando. Mas aí, aparece aí Natã, mais uma vez. Foi aquele Natã que repreendeu o rei Davi, ele aparece aqui. Porque se Adonias assumisse o trono, aqueles que estavam próximos de assumir seriam todos mortos, seriam dizimados. Era isso que acontecia na época. Então, olha só aqui o que aconteceu. Natã, no versículo 11, ele se aproxima de Betseba, fala com Betseba do que está acontecendo. E eu vou ler aqui esses versículos. Olha só o que o profeta Natã, ele fala. Então, Natã perguntou então a Betseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? O versículo 12. Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida de seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei meu senhor, não jurasse esta tua serva, prometendo: pode estar certa de que seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você, Natã falando, enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as minhas palavras. O significado do nome Natã é dom de Deus. Natã ele figura o Espírito Santo. Que nesta noite nós possamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Natã aconselhou a Betseba: vá, procura o rei e comente o que está acontecendo. Que Adonias tomou
posse do reino. Mas Davi tinha falado lá atrás que o trono era de Salomão. E nós entendemos que Adonias tinha isso também em mente. Adonias, ele percebeu que o rei Davi tratava Salomão com um carinho maior. Mas nós possamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Natã, ele simboliza o Espírito de Deus. Ó, vá, fala, procura o rei. Olha, e tem mais uma coisa. Enquanto você estiver falando com o rei, eu vou entrar. Amém? Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele vai conosco. O Espírito de Deus, ele está conosco. Mas, observe. Acabando a bateria, né? Mas observe o que aconteceu. No versículo 15. Então Betseba foi ao quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisaque cuidava dele. A igreja observa que ela não esperou. Irmão Raimundo, só percebeu que ela não esperou. Quando o profeta Natã falou com ela que ela procurasse o rei, nós entendemos que ela, de imediato, ela procurou o rei. Entrou no quarto do rei. Eu quero dizer que o trono de Deus está aberto para nós, está aberto para você. Essa liberdade de entrarmos diante dele e expormos a nossa necessidade, isso está aberto. Glória a Deus, o acesso a este Deus está aberto. Mas precisamos correr com pressa, nos aproximarmos dele com pressa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Adonias, o mundo, está dizendo que ele é rei, que ele vai tomar o trono. É uma necessidade urgente da igreja. É uma necessidade urgente da minha pessoa, irmão Daniel, entrar no trono, de entrar diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E entrar com pressa. Betseba, ela entrou. E observe o versículo 16. Que ela entrou de joelhos. Desculpa. Ela entrou e se ajoelhou. Desculpa. Ela entrou e se ajoelhou. Ajoelhou-se. Prostou o rosto em terra. Isso quer dizer humilhação. Entrarmos diante, na presença do nosso Deus, com urgência. Aleluia! Glória a Deus. O mundo que simboliza Adonias, ele está dizendo que a sua família é dele, mas é mentira. Aleluia! Glória a Deus. Aí entra Natã, o Espírito de Deus, que fala contigo aí na sua casa. Aleluia! Aleluia! Que fala contigo neste momento. Eu não sei aonde você se encontra, mas o Espírito de Deus diz: entra com pressa, vai lá, procura o rei e diga isto, fala isto. Enquanto você estiver falando, eu vou entrar. Aleluia! Glória a Deus. Nós não sabemos como pedir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Eu preciso ir devagar, porque senão falta um pouquinho de ar. Mas nós vamos falar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para com a sua igreja. Romanos, no capítulo 8 e versículo...
Não tem como, né? A gente já entra no 220. Mas amém, glória a Deus. Aleluia. Mas, em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos entrar. E quando entramos, aí ele está dizendo, quando você estiver falando, eu vou entrar. Aleluia! Glória a Deus! Recebe esta palavra do Senhor para a tua vida. Glória a Deus! Mas entra na presença do Rei. A mentira é pregada. Eu não consigo. Eu não sou. Eu não posso. Mas se você entrar na presença do Rei, Ele vai entrar. Aleluia. Mas entra com humildade na presença do Rei. Olha só o que o Rei... Aleluia. William, o Rei não dispensou Betseba. Estou numa atividade muito grande, eu não posso lhe atender. Mas não foi isso que o Rei falou. Vamos marcar uma outra hora. O Rei, ele falou, o que tu tens? Aleluia! O que tu tens? Foi a resposta daquela mulher que entrou, se humilhou. O Rei perguntou, o que tu tens? Aleluia! Essa sempre foi a pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Nesta noite, o Rei pergunta, o que tu tens? Aleluia. Aqui na minha versão, ele diz, o que você quer? Qual é a tua necessidade nesta noite? Você que entrou na presença do Rei, aleluia, glória a Deus. Mas aí, Betseba, ela expôs, ela expressou, ela jogou tudo para fora, ela falou, mas para o Rei. Nós podemos observar aqui, nos versículos, ela falando, ela expressando. Mas nós vamos lá direto para o versículo 22. Olha só o que aconteceu. Ela ainda conversava com o rei, quando o profeta Natã chegou. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus comigo nesta noite? Você que vem nesta luta, achando que perdeu, porque o Adonias, ele está falando. Mas vem a resposta. Natã, ele entra. Ele tem acesso diante do trono. O Espírito Santo ele faz parte da Trindade. E ele tem um diálogo com o rei, amistoso, diplomático. Veja que ele não chegou cobrando, mas
Ele entrou uma conversa diplomática com o rei. No versículo 27, a última parte. 25. Hoje, ele foi matar bois, novilhos gordos, ovelhas. Convidou os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo, e com eles celebrando, viva o rei. Estão já celebrando. Mas não se esqueça que Natan, ele entrou agora na conversa. Agora é comigo. Natan, Betseba, enquanto você estiver conversando lá, eu vou entrar. Caia comigo. Aí vai eu e o rei. A igreja pode observar que nos versículos seguintes, principalmente no versículo 28, nós podemos observar que Betseba, quando Natan entrou ali no recinto, Betseba saiu. Veja bem lá no versículo 28. Quando, no final daquela conversa entre Natan e o rei, eu quero dizer que a resposta vai chegar. O versículo 28, ele me diz que a resposta chega. Para quem entra na presença do rei com simplicidade, com humildade. Para aquele que se coloca diante do rei, se expressa a sua necessidade. Olha o que o rei diz. No versículo 28. O que o rei diz? Chamem a Betseba. Aleluia! Glória a Deus. Aí é o rei, a resposta está chegando. Aleluia! Para aquele que entra adiante. Aleluia! Para aquele que se apresenta diante deste Deus. Aleluia! Aí ela volta. Ela entra. E me chama a minha atenção é que ela entrou e ficou de pé. Aí fora nós ouvimos e percebemos que pessoas que dizem que estar na presença de Deus e caem. Mas aqui pela palavra, nós podemos ver aqui que essa mulher ela ficou de pé diante do rei. Ela não caiu. Nós podemos observar aqui a resposta do rei Davi para esta mulher. Veja bem no versículo 29. E o rei fez um juramento. Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo, vou executar vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. É o rei falando, é a resposta para Betseba. Glória a Deus. Aí sim, depois da resposta do rei, Betseba se prostrou, se ajoelhou diante do rei, em sinal de humilhação. Mais uma vez, a resposta do rei. No versículo 32, o rei
mandou chamar Zadok. O rei mandou chamar o profeta Natã. O rei mandou chamar Benaia. São os homens que não entraram, que não foram na conversa de Adonias. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele chama. Glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. Deus chama o teu filho. Glória a Deus. Deus chama a tua casa. Glória a Deus. Deus chama o teu esposo. Deus chama o teu filho. Glória a Deus. Ele chama. Glória a Deus. E ele chamou Betseba. Ele chamou ali os homens que não foram na conversa de Adonias. Ele chamou também olha, levem os conselheiros, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula. Que honra! Só quem passava por isso, quem tinha o agrado, passava pelo agrado do rei. Usar a mula do rei. Todos iam perceber que ali ia o rei. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Montado no animal, na mula do rei, a cidade ia perceber que não era Adonias, mas era Salomão. Glória a Deus! Aleluia! Olha, chamem. E quando eles, no versículo 32, e quando eles chegaram à presença do rei, ele, o rei, os instruiu. Levem os conselheiros do meu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem a Giom. Giom também é uma fonte de águas. Eu quero dizer para a igreja que trono não se chega ao trono porque você quer, pelo seu conhecimento, mas se chega ao trono com azeite. Porque no versículo 34, ali o sacerdote Zadok, precisa ter sacerdote. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei! Para assumir o trono, glória a Deus, precisa da participação do sacerdote. Para assumir o trono, precisa descer até Giom, a fonte de águas. Glória a Deus. Precisa ter azeite. E muitos que querem o trono sem o azeite. Azeite simboliza o Espírito Santo. Glória a Deus. Olha, e toquem a trombeta e gritem: viva o rei! Glória a Deus. Haverá alegria, alegria! Glória a Deus. Quando o rei responde, quando vem de Deus a resposta, aleluia, a alegria, glória a Deus. E fechando aqui a minha meditação, veja só o que aconteceu. No versículo 39, o sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com azeite e ungiu a Salomão. Irmãos, o azeite tem que sair da tenda. Glória a Deus. Tem muitos usando óleos, mas que não saiu da tenda.
para ser rei, precisa ser ungido, precisa passar pelo azeite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas nesta noite, aleluia, glória a Deus, tem azeite para você. Aleluia. Aleluia. O azeite da cura, o azeite da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aproveite, toma posse desta oportunidade que Deus lhe dá. Glória a Deus. Eu termino a minha meditação nesta noite. Adonias, ele tinha direito ao trono. Mas não foi da vontade de Deus. A vontade de Deus era que Salomão fosse rei. Salomão assumiu o trono. Glória a Deus. E lá com Adonias? O que aconteceu lá com Adonias? Quando ouvir os gritos, aleluia, quem passa pela presença do rei, se aproxima do rei, tem festa. Houve gritos, viva o rei Salomão! Aí Adonias ouviu, avisaram a Adonias, tem festa na cidade, aleluia, glória a Deus, tem festa na cidade, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí, Adonias? A amada igreja, se ler, vai observar que os convidados, os convidados foram os primeiros a fugir. Glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus possa falar melhor em cada coração. E para fechar, Adonias, para ele, o seu temor daquilo que ele fez, sabe para onde que ele foi? Ele correu para o templo e se agarrou à arca com medo de morrer. Mas nesta noite, a oportunidade está aberta para você aceitar a Cristo nesta noite. A espada chegou em Adonias. Quando Salomão assumiu o trono, e antes que Davi morresse, o rei Davi deu instruções a Salomão, de alguns homens lá atrás, que ao invés de abençoar Davi, acabou prejudicando, acabou amaldiçoando. E o rei Davi, antes dele morrer, ele, falou com Salomão, Salomão, trate assim, trate assim, trate assim. Adonias, o que fechou foi que Adonias, ele pediu a esposa, a concubina do pai. Aí Salomão não aceitou. Isto é um meio que que Adonias está querendo se aproximar para tomar novamente o trono. Nesta noite, mate o Adonias, que quer tirar a tua paz nesta noite. Convida a igreja.